Muito bem, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre outro comando de desvio, comando de decisão, chamado escolha. Na aula anterior, nas aulas anteriores, nós usamos o if e chega um momento que o if fica pesado, Fica muito if, o programa fica confuso. Então o escolha, ele é uma alternativa para quando eu tenho muitos ifs. E uma condição só. Por exemplo, média. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 3. Cada pod desse seria uma escolha que eu teria de acordo com a média. Se fosse o if, eu teria que fazer if 7, if 8, if 9, if 3. Então ficaria muito if, confuso. O escolha é uma alternativa boa para se usar. Tá? Então, toda vez que você tiver um conjunto de ifs enorme, avalie se não é possível usar a opção de escolha, tá? Todas as linguagens têm escolha, tá? Por exemplo, no COBOL, ela chama evaluate. Em outras linguagens, ela chama Swift, tá? Switch, na verdade, né? Switch. Bom, então vamos lá, vamos fazer um exercício para botar isso em prática. Bom, então vou criar um novo arquivo. Eu vou fazer a seguinte simulação. Ó. Eu vou criar uma variável e vou pedir para a pessoa digitar o estado onde ela mora. Então, a variável vai ser um texto, então cadeia, estado. Ok, aí eu vou escrever, né? Escreva qual estado onde mora, onde reside, né? Reside. Pronto. Interrogação, espacinho. E agora vamos pedir para a pessoa entrar com o estado onde ela mora. E aí eu vou tomar uma decisão. Dependendo do estado, eu vou mostrar uma mensagem, que é o título que se dá a quem mora lá. Então, por exemplo, se é São Paulo, paulista. Se é Rio, carioca. Tá? Então, escolha. Se eu fosse fazer com if, seria assim. Ó, if, né? Se fosse o C, né? C, estado, igual. Lembra, são dois iguais, né? ASP, aí teria que abrir um parentezinho e colocar, escreva, paulista. Pronto. Aí se fosse, vou colocar um parênteses aqui, pronto, um espacinho. Ou se fosse Rio, se fosse Minas, não teria que ficar aqui. Ó. Se fosse Rio de Janeiro, carioca. Se fosse Minas, mineiro, MG, vou completar aqui, mineiro. Pronto. Então eu consigo resolver isso com if, não tem problema nenhum. Vamos testar? Qual estado? SP, paulista. Lá, tá? Dá para testar com if. Só que esse ainda ficou simples, mas eu posso melhorar isso, deixar ele mais simples ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse comando aqui chamado escolha. E como que funciona o escolha? Né? Eu coloco aqui dentro do parênteses a variável que eu vou avaliar, que eu vou olhar dentro dela. Então, o comando escolha, ele está olhando aqui dentro. Ó. Aí, dependendo de cada caso, aí está o segredinho, cada caso, ele vai botar uma situação. Por exemplo, caso SP. Aí você vai colocar 2 pontos e vai, por exemplo, escrever, deixa eu colocar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, Ctrl X, paulista. Tá? Aí, caso RJ, Rio, 2 pontos, escreva, carioca. Vou tirar daqui, caso, Minas, escreva, aqui embaixo, mineiro, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou apagar aqui, não preciso mais. Bom, aí eu vou precisar, evidentemente, abrir um parentezinho aqui e fechar um parentezinho aqui. Tá? Toda vez que eu for trabalhar um conjunto de ações, eu preciso abrir um parênteses. Então, olha só que interessante. Nesse caso, ó,
como que funciona o comando, né? Ele olha aqui dentro dessa variável e ele vai testando as possibilidades, ó, SP, Rio, Minas, né? Tá vendo aqui, ó? Então, vamos testar para ver se ele... tipos incompatíveis. O comando escolhe, ó, é uma expressão de caractere, foi passado como cadeia. Então, nesse caso, o tipo de informação que eu estou testando aqui, eu preciso dar uma mudadinha. Ele está dizendo que ele precisa ser entendido como uma cadeia de textos. Então, a ideia aqui, que era testar o conteúdo aqui, não vai ser possível por ele. Então, ele está deixando bem claro que eu forcei de propósito esse erro para a gente começar a olhar também aqui algumas pistas. Quando eu tenho um erro, por exemplo, eu estou programando, um comando novo, como que eu interpreto esse erro, né? Então, ele está bem clarinho aqui, ó. Ele espera inteiro ou caractere. Lembra, inteiro é número e caractere é uma letra só. Então, eu tenho que escolher. Os estados aqui, onde eu vou avaliar o caso, né? Eu preciso transformar isso aqui em inteiro ou caractere. Se eu transformar em caractere, esse estado ele vai poder ter uma letra só. Aí eu teria S para São Paulo, R para Rio e M para Minas. Mas se fosse, por exemplo, a letra P, eu teria problema, né? Porque eu vou ter Paraná, Pará, o A, Amapá, Amazonas, não daria para usar uma letra. Então eu vou ter que usar um inteiro aqui, ó. Até daria para usar, mas eu teria um problema depois. Então eu vou usar o inteiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 1 é São Paulo, 2 é Rio e 3 é Minas. Pronto, resolvi meu problema, tá? Então eu vou perguntar, vou colocar um barrinha N aqui, ó, para ele descer, né? Eu vou perguntar qual o estado e vai ter aqui uma sequência. Inclusive, se eu colocar um barrinha N aqui, ó, ver como é que ele se comporta, tá? Então, na hora de perguntar, eu vou perguntar ele como inteiro. 1 é São Paulo, 2 é Rio, 3 é Minas. E aqui eu vou começar a comparar como inteiro. 1, 2, 3. Entendeu? Eu alterei, não alterei a proposta do exercício, alterei apenas o tipo de dado, porque é uma restrição do comando. Então, vamos testar. Primeiro, olha que legal, ó. Qual o estado onde reside? Quando eu coloquei um barra N, as 3 opções vieram para baixo. Ó. Melhor para eu preencher, né? Então vou colocar aqui, ó, 3, Minas. Olha lá, mineiro, né? Então você vê, é um comando interessante. Eu escrevi menos do que o if. Muito bem. Agora uma pergunta. Se eu precisar colocar mais coisa aqui, ó, mais coisa aqui, né? Ao invés de paulista, eu vou colocar, por exemplo, o estado mais populoso. Como é que eu faria? Então eu vou fazer assim, eu vou descer, vou colocar assim, escreva estado mais populoso. Seria assim? Fica estranho, né? Porque são 2 comandos para uma situação só. Vamos ver. 1. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Paulista, estado mais populoso, carioca, mineiro. Pera aí, professor, acho que eu peguei uma falha aí, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, ó. Vamos colocar um comentáriozinho. Acho que eu peguei uma falha, hein, professor? Vamos lá. Se eu colocar, que você já foi direto, foi esperto, né? Você colocou o 3, deu mineiro, né? Mas se você colocar o 1, a falha aqui, ó. Paulista, carioca, ou seja, quando eu faço, esquece isso aqui por enquanto, esquece isso aqui. Quando eu faço assim, ó, do jeito que estava, você aqui, o que aconteceu? Aqui, ele fez o caso, escreveu, mas ele continuou fazendo os demais, ou seja, ele não parou, ele tem que parar. Parar? Como assim parar? Pois é, pare. Vou dar um comandinho pare aqui, tá? Aqui também, ó, vou descer. Vou dar um comandinho pare. E aqui também, ó. Vou descer. Vou dar um comandinho. Aqui não precisaria, mas tudo bem, vai. Pare. Vamos testar agora. Então, ele escreve e para. O que é parar? É ele não continuar avaliando as outras expressões. Então, vamos ver. Se eu colocar 1, ó, só paulista. Se
Se eu colocar 2, ele não vai entrar aqui, vai entrar no carioca, mas não pode imprimir o mineiro. Ele tem que parar. Vamos ver? Enter. Ah, que bonitinho. Tá? Então eu preciso de um pare. Eu escrevo, mas eu preciso que ele pare. E se eu quiser imprimir aquela mensagenzinha, estado mais populoso, vamos ver? Sem que ele imprima carioca ou mineiro, que tem um pare aqui, ó. Vamos ver. Caso seja 1, olha lá, estado mais populoso. Vou colocar um /n aqui, né? Para ele descer. Tá? Muito bem. Agora, e se não for nenhum desses? Nenhum desses caras aqui. Nem for nem mineiro, nem paulista, nem carioca. O que eu tenho que fazer? Eu posso usar um comando chamado caso. O que é quando não é nenhum deles? É contrário. Caso contrário, escreva, digite um estado válido. Certo? E pronto. E um pare, né? Para ele finalizar aqui. Tá? Então eu vou dar um play aqui. Opa, o caractere 2 pontos. Ah, caso contrário, precisa dos 2 pontinhos aqui. Senão, como foi aqui, ó. Caso contrário, né? 2 pontos, play. Qual estado? 2, 3, Minas. Deu certinho. Vamos lá. Qual estado? 4. Digite um estado válido, que é o caso contrário aqui, tá? Então o comandinho ficou assim, ó. Escolha o caso, ok. Aí paulista, estado mais populoso. Acabou o caso 1? Pare. Caso 2, pare. 3, pare. E se não for nenhum deles, ou seja, quando eu tiver uma situação onde eu vou avaliar uma variável e nenhum valor foi válido, é o caso contrário que é o que ele vai fazer. Tá ok? Bom, agora vamos no exercício proposto aqui. Vamos lá. Criar as variáveis produto, valor e estado. Legal. Qual é o produto? Geladeira, valor, 1000, estado, São Paulo, SP, né? Então, a regrinha aqui você né? Lembra que o escolha só aceita uma letra ou número, né? Então, no caso do estado, você vai ter que colocar uma condição assim. São Paulo, igual a gente fez, né? Na aula. Recebe os dados e aí você faz um case, um caso, né? Se for estado, o frete é um valor, é do valor, né? Então, por exemplo, o valor é 1000, São Paulo, o frete é R$100, 10%. Se for Minas, 15%. Se for Rio, 20%. E se não for nenhum deles, não consigo entregar nessa loja. Não consigo entregar, é para retirar na loja. Então a pessoa digita lá, produto, geladeira, valor, 1000, estado, Paraná. Vai aparecer, não é possível entregar, ó, porque não é nenhum dos 3. Produto, geladeira, valor, 1000, estado, Minas. Aí você vai calcular 2.000, 15%. A gente já viu nas outras aulas como calcular o percentual. E aí no final, então vai ser isso aqui, né? Essa condição que vai ser verdadeira. No final você vai mostrar geladeira, 1000, estado, no caso Minas, né? E o valor do frete. Lembrando, hein? Na hora de você mostrar, aí tem um segredinho, hein? Na hora de você mostrar porque aqui tá fácil, né? É basicamente o que eu fiz na aula, só vai calcular o frete. Mas na hora de mostrar, o estado que você digitou, lembra? Veio 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Só que você não vai mostrar 1, 2, 3. Você vai mostrar São Paulo, Minas e Rio. Então você vai pegar esse número que você digitou na variável estado e fazer ao contrário. Se for 1, mostrar São Paulo. Se for 2, mostrar Minas. Se for 3, mostrar Rio. Tá? Então você vai fazer uma escolha primeiro para pegar o número do estado e definir o frete. E na hora de mostrar, outra escolha, o número do estado para mostrar o nome do estado. São Paulo, Rio. Então são 2 escolhas. Tá? Caso você queira usar outra lógica, você poderia fazer tudo em um só. Tá? E aí você criaria uma variável aqui chamada nome estado. Dentro do próprio escolha, então vamos lá, você digita lá, produto, valor, estado, aí você faz a escolha. Se for São Paulo, você calcula na variável frete 10%. E já coloca nessa variável nome do estado o valor, o texto SP. Essa variável seria cadeia. Então, relembrando, você digita
você cria essas 3 variáveis aqui. Cria mais uma chamada frete e mais uma chamada nome do estado. Você pergunta lá, produto, valor, estado. Só que o estado é numérico, 1, 2, 3. Aí você compara, escolha. Quando for 1, é São Paulo, você joga na variável frete os 10% e joga na variável nome estado o texto, São Paulo. Se for 2, 15% na variável estado, Minas. Se for 3, na variável frete 20 e na variável nome do estado, Rio. E na hora de mostrar lá embaixo, você mostra produto, valor, nome do estado e valor do frete. Entendeu? Você quebrar um pouquinho a cabeça aí. Tá bom? Bom exercício.